Salve os irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, dos irmãos conectados conosco também através do canal do YouTube. Seja abençoado em nome de Jesus, seja edificado. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, eu quero externar aqui a minha alegria pela vida da minha família, dos meus familiares, em especial meus irmãos, Willer Ferreira, Giliardi Ferreira, Cristiano Ferreira, e meu irmão Giliardi Ferreira, ele também foi consagrado a pastor, então está tendo uma alegria muito grande em nossa família. O meu irmão Willer Ferreira também, ele foi consagrado ao presbitério no ano passado, vai ser pai agora mais uma vez. Cuidado, irmãos, segundo a esposa dele, ela tomava remédio e engravidou, depois de 9 anos. Engravidou. É o meu terceiro sobrinho do meu irmão mais velho, o Willer. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a ele. Apocalipse, capítulo 4. Bruno, meu irmão, você está aí, varão? Ô, meu irmão, bom te ver, meu querido. Glória a Deus. É o irmão do João, né? Não é o João, não, né? Deus abençoe, meu irmão. Maravilha. Satisfação. Todos, amém, amados? Eu vou tentar pregar única e exclusivamente no versículo 1 e 2. Mas vamos ler todo esse capítulo de número 4. Amém, amados? Diz assim a santa palavra de Deus: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono com um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja para essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua gloriosa palavra.
Irmãos, eu acho que eu vou ter muita dificuldade de tentar externar aquilo que eu tenho para dispensar para os irmãos nessa noite. Dado a grandeza das revelações e daquilo que o ancião de dias experimentou, o apóstolo João, o último do colégio apostólico, aquele que a morte tentou tragar, mas não fora possível, aquele que a Bíblia diz que era amigo do Senhor. E esse ancião de dia, que estava exilado na ilha chamada Pátimos, não por cometer crime, mas como diz a palavra, por causa do testemunho de Jesus. A história da igreja diz que tentaram matar o ancião, lançando numa caldeira de óleo fervente. A morte não pôde conter, porque é impossível matar quem já está morto. Paulo, certa feita, disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e morreu por mim. Oh, glória! Então é impossível, amados irmãos, a morte amedrontar quem para o mundo já está morto. Paulo, à beira da morte, ele disse: eu combati um bom combate. Aleluia! Eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. E agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda, o seu retorno glorioso. Quando de fato ele vier buscar a sua igreja, o seu povo remido, lavado, esses que têm essa esperança, amados irmãos, de verem a Cristo, que amam a Cristo, que vivam para Cristo, e que têm a fé, não o fim em si mesmo, mas o início de uma caminhada espiritual e transcendente de coisas gloriosas. Amado, não se contenta com a mesmice, sempre quer mais de Deus. E Deus, Ele dá aquele que quer, e Ele quer se revelar a cada um de nós de maneira gloriosa, amado, inefável. Ou como diz o apóstolo Paulo: eu vi coisas inefáveis das quais não é lícito o homem falar, descrever. E muitas das vezes nós temos uma visão distorcida do Apocalipse, como um final catastrófico, como coisas terríveis, coisas assustadoras, coisas que nos arrepiam, coisas que muitas das vezes nos afastam desse livro tão glorioso, tão tremendo, tão revelador, tão alimentador de fé, de esperança, de expectativa. E muitas vezes a gente acaba desprezando o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, amados irmãos, nada mais, nada menos é do que a revelação, aleluia, do poderoso, do glorioso, do tremendo, do eterno, do inefável, do grandão da Galileia, aquele que era, que é e que há de vir, a revelação de Jesus Cristo, amados irmãos. Isso é o Apocalipse. É a revelação explícita do Cristo, do Deus Criador, do Deus triuno, do Deus eterno, daquele que tem a terra por estrado de seus pés, aleluia, aquele que disse haja e aconteceu, aquele que disse, aleluia, como diz o Salmo 33, 9, e falou e tudo se fez, e mandou e tudo apareceu. Ele é poderoso, glória a Deus. Ele é tremendo, Ele é tremendo. E esse ancião, amados irmãos, o último do colégio apostólico, Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, Marcos, morto em Alexandria, arrastado por cavalos e todos seus membros decepados, Tiago decapitado, os discípulos todos já tinham partido para o Senhor, Pedro perdeu a cabeça, João, aquele que iniciou e planou o caminho para a vinda do Senhor, perdeu a cabeça, mas não mudou a mensagem. Escute, nós pregadores, em nome de Jesus, perca a sua vida, se necessário for,
devemos zelar por ela. E João foi fiel, e fiel até a morte. E no Apocalipse é revelado: ser fiel até a morte, dar-te-ei, aleluia, a coroa da vida. Meus irmãos, isso deve ser de fato o anseio da nossa alma, o âmago do nosso ser. Ainda que a gente possa ter outros anseios, outras conquistas, mas isso deve ser o centro da nossa vida, da nossa existência, morar com o Senhor. Mas para isso, viver para o Senhor nessa vida. E Ele quer isso em níveis mais profundos. Como Ele falou para Ezequiel: entra no rio, Ezequiel. E ele entrou, a água tapou os pés. Ele falou: vem mais profundo. Tapou a canela. Ele disse: vem mais profundo. Passou do joelho. O Senhor falou: vem mais profundo. Foi no peito. O Senhor falou: vem mais profundo. A partir do momento em que o rio o cobriu, oh glória. E ele falou: Senhor, eu não tenho mais controle. E é isso que Deus quer, que eu e você venhamos a andar no profundo, no sobrenatural de Deus, e que o Espírito de Deus venha nos guiar a águas profundas do seu Espírito Santo, oh glória. Deus quer isso. E ainda que nós possamos estar presos na terra, o céu não está preso. O céu continua atuante. No céu continua tudo perfeito. O céu não é abalado. O céu não tem crise. O céu continua sendo céu. E Deus continua sendo Deus. O céu ainda está operando nessa terra, amados irmãos. Ele dá. Ele visita os seus que assim o desejam. João estava preso. Tentaram matar, não deu. Possivelmente João ficou com uma afeição fantasmagórica, sua face toda derretida, mas o vigor e a integridade intactos, a ponto do imperador falou: tire-o daqui. Esse homem se tornou uma abominação, um monstro. E eles isolam o ancião de dias numa ilha chamada Patmos. E lá, tendo a ciência de que os apóstolos já foram, a perseguição está instaurada, o império das trevas avançando. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 1, começa assim, Deus começa a dar ao apóstolo João revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos, aleluia, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as aí enviou e as notificou a João, seu servo. Oh glória! A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi lá naquela ilha, foi lá naquele ancião. Certamente, eu creio pela fé, oh glória, assim como Pedro estava preso e não estava ansioso, não estava com crise, não estava com, amados irmãos, nenhum tipo de problema interno. Ele estava confiante, dormindo e tranquilo: amanhã eu vou morrer. Ou seja, ele está falando: nada vai me acontecer, é só um caminho para me levar ao meu Senhor. Eu creio que João estava da mesma maneira. Ele estava aguardando os anjos do Senhor virem o recolher, mas não. Deus falou: João, ainda tem missão para você. Eu vou revelar o Apocalipse para você. Eu estou revelando o que está acontecendo, o que vai e o que vai acontecer lá no futuro. Como? Te revelando a imagem perfeita do glorioso Deus, de Cristo Jesus, o Senhor, o seu amigo, amados irmãos. E a gente pode pensar: mas como assim, pastor? Irmãos, João conheceu muito Cristo, muito, viveu anos com Cristo, ouvindo a voz de Cristo, vendo as coisas que Cristo fazia, vendo o seu comportamento, vendo ele andar sobre as águas. João estava no barco, João era de pesca, aleluia.
ele já tinha andado no mar da Galileia, ele já viu tempestades terríveis, e talvez aquela que a Bíblia relatou foi uma ímpar na vida de João. A Bíblia diz que o vento soprava, o barco ia a pique, de maneira que os discípulos tiveram medo, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, os discípulos acordam o Senhor, mas ele não está dormindo, oh glória. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não dorme e nem cochila, ele é eterno, poderoso, a terra está na sua mão, aleluia. E quando ele diz para o mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e os discípulos falaram, quem é esse? Ou seja, eles não conheciam aquela faceta de Jesus. Eu e você precisamos experimentar pela fé uma faceta diferente do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, a ponto da gente falar, quem é esse? Mas a resposta é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Cristo, 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 Ele é o poderoso de Jacó. Glória a Deus. Aleluia. O Apocalipse revela Cristo de uma maneira diferente. João ia ver Cristo como ele não tinha visto. Sabe por que Deus fez isso, amado? Porque a última imagem na mente de João, uma imagem marcante, forte, foi ele crucificado, flagelado. Então Deus, para tratar o apóstolo, ele falou, João, eu vou te mostrar quem eu sou para você. E você vai ver. E o que a Bíblia diz, amados irmãos, por isso que eu estou falando, eu vou ter dificuldade de falar aquilo que eu quero dizer, ou vou tentar dizer. E a minha oração é que o Espírito Santo te dê espírito de revelação e de sabedoria para discernir aquilo que está sendo pregado nessa noite. Escute isso aqui. Aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus não é, de maneira definitiva, o que Deus é. Ele é além. Palavras não podem conter Deus. Palavras não podem definir Deus. Escritos não podem, de fato, mensurar quem Deus é. Nós não temos essa capacidade. O que está escrito é para a gente ter minimamente uma compreensão, ainda nesse estado limitado. Por isso que a gente deve ir a águas mais profundas, para a gente, amados irmãos, não ficar na mesmice espiritual e discernir aquilo que Deus tem como dispensação da sua glória nesse tempo presente ainda. Irmãos, a gente cansa de pregar e a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Eu creio piamente, amados irmãos, eu não sou como meus amados irmãos presbiterianos que acredita que os dons do Espírito Santo cessaram. Não, eu creio nos dons do Espírito Santo e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. E isso deve acontecer em nossas vidas, amados irmãos. E isso só vai acontecer quando a gente entrar nesse rio, quando a gente entrar nesse nível de entrega, de morte da carne, de anulação do nosso ser. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 16, parte D. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ele está falando, ainda que a gente, ele como apóstolo, que viu o Senhor na estrada de Damasco, os apóstolos Pedro, que compartilharam com ele a experiência, e nós falamos, ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Ele não é mais daquele modo. Ele está glorificado, meus irmãos. Ele é Deus Todo-Poderoso, tremendo. Eu não consigo descrever. Me dá agonia porque eu não consigo descrever quem Cristo é. E João, certamente, ele tinha isso em seu espírito, em sua alma. E o Senhor vai lá, naquele lugar, se apresentar a ele. E olha agora como é que João vê. Isso ele tentou descrever com palavras, mas olha só, tenta imaginar. Apocalipse 1:10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia... Irmãos, olha só, aqui já acontece o sobrenatural que no céu é natural. Entende o que eu quero dizer? Aqui já acontece o sobrenatural que no céu já é o natural. Mas como nós estamos muitas vezes carnais, humanos demais, tentamos racionalizar a fé, a gente não consegue.
Então Deus, ele tem que nos arrebatar, tirar dessa estrutura carnal, terrena, para nós entrarmos numa dimensão espiritual diferenciada, para contemplar a realidade do mundo espiritual. Deus arrebata ele. Arrebatar significa ser tirado com força. O que Deus quer dizer para a gente nessa noite? Deus quer arrancar com força a sua vida terrena dessa terra, para você viver o sobrenatural de Deus, amado. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Aleluia, aleluia. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, aleluia, até os pés, oh glória, de uma veste comprida, cingido pelos peitos um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Você consegue tentar imaginar, amados irmãos, essa imagem? Ele está falando: olha só, quem eu estou vendo parece ser semelhante ao Filho do Homem, parece ser aquele que eu vi no monte da transfiguração. Meu Deus, é o meu Cristo. Mas olha como é que ele está. Os cabelos dele são brancos como a lã e como a neve, os olhos dele são como chama de fogo, ele tem uma veste comprida, ó glória, ele tem no peito um cinto de ouro, os pés dele são semelhantes ao latão reluzente assacalado, como diz numa outra versão, assacalado na fornalha, como se tivesse sido refinado numa fornalha de fogo. E uma voz, e a sua voz como a voz de muitas águas. Mas eu já falei isso aqui, eu ainda não fui nas cataratas do Iguaçu, mas se alguém já foi, você já foi, Helene? Mas se alguém já foi, deve talvez ter mais ou menos o que João está querendo dizer. Aquele alarido, aquele azarroque, aqueles, amados irmãos, aquele barulho retumbante, intimidador daquelas águas que tem poder de dar vida e de tirar. Ele está falando: a voz de quem está falando comigo é dessa maneira, e essa voz é de Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você consegue, amados irmãos, ficar contemplando o sol por muito tempo? Você não consegue. Ele está falando: ele brilha demais, ele brilha mais que o sol, oh glória. O sol brilha, brilha, mas ele brilha mais que o sol. O sol ilumina, ilumina, mas ele ilumina mais que o sol. O sol queima, queima, mas ele queima mais que o sol, oh glória. Ele é além, ele é além, ele é além de tudo que ele criou. Não há ninguém semelhante a ele. Por isso devemos temê-lo. Além de amá-lo, temê-lo, porque ele é além. Olha aqui, quando João vê, ele está em espírito, ele está arrebatado em espírito. 17: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João, quando viu essa imagem, que ele tentou descrever com palavras, irmãos, no espírito, Fernando, eu tentei imaginar isso, no espírito, ele desfaleceu, ele foi abatido, ele foi desintegrado, fulminado. Deus teve que tocar, lembrar, levanta, não temas, eu estou contigo, João. De maneira ínfima, é mais ou menos assim. Você está tendo um sonho, um pesadelo que alguém está tentando tirar a sua vida. E quando aquele que está tentando tirar a sua vida vai conseguir executar o plano, você acorda. Aí você acorda. Que não foi real, foi um sonho.
Mas foi tão real que você fala, será que me tocou? João teve uma experiência de maneira ínfima, estou tentando ilustrar aqui esse encontro com Cristo. Essa foi a revelação dele, desse Cristo glorioso. Pés como latão assacalado na fornalha. Quando você bota um ferro no fogo, ele fica incandescente, reluzindo, laranjado, afogueado. João teve essa revelação de Cristo. Irmãos, eu quero essas coisas. Eu não sei quanto a você, eu quero essas coisas. Eu quero essas coisas. Eu quero ter esse tipo de experiência. A igreja só vai ter essas experiências quando ter a real revelação de quem Cristo é. E trazendo para a liderança da igreja, os líderes, aqueles que estão à frente do rebanho, só terão um diagnóstico preciso da igreja, das demandas necessárias da igreja, quando ter esse tipo de relação com Jesus. Porque quando João tem essa revelação de Cristo, aí ele consegue ter a revelação das 7 igrejas. Porque Deus mostra. Deus mostra. Quando um líder está morto na terra e vivo para o céu, e vivo para o mundo espiritual, ele consegue discernir, fazer um diagnóstico da igreja. Porque quem olhava Éfeso, olhava assim, ó, aí o que ela diz aqui? Ó. Aqui Éfeso. A Bíblia diz que ele andava no meio da igreja. Mas aqui, ó, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os assaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não descansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou tradução, o teu primeiro amor. Se você olhasse essa igreja aqui, você fala assim, igreja perfeita. Até o versículo 4, se não tivesse o versículo 4, você fala, caramba, que igreja tremenda. Meu Deus, que igreja gloriosa. Se um pastor olhasse essa igreja e falasse, eu quero pastorear esse rebanho. Olha que igreja. Ela trabalha, ela tem paciência, ela sofre, ela não suporta os homens maus, mas ela consegue provar que eles são os falsos apóstolos, eles são corruptos e mentirosos. Ela sofre por causa disso. Ela permanece trabalhando, ela tem uma sã doutrina, ela tem uma palavra boa, ela não se cansa, ela continua exercendo, mas o diagnóstico espiritual é, deixou o primeiro amor. O coração não arde mais, o coração está como os discípulos a caminho de Emaús. Cristo tinha dado uma promessa, irmão, a gente não pode abandonar as promessas de Deus. Cristo tinha dado a promessa, ficai em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Essa é a promessa que envio de meu Pai. A Bíblia diz que Jesus morre, e os discípulos que estão no caminho de Emaú, eles falam, hoje é o 3º dia, ele não ressuscitou. Aí eles saem do lugar que Deus disse, que era para eles ficarem, e eles estão indo embora. No meio do caminho Jesus os encontra, e vai falando com eles, e começa a discorrer da lei e os profetas, e falando que era necessário que o Cristo padecesse, fosse morto, mas ao 3º dia ressuscitasse. E eles vão ouvindo aquela palavra, o coração deles que estava frio, morto, começa a aquecer. Eles falam, fica conosco, vamos partir o pão. E Cristo fica, quando ele parte o pão, Jesus some na frente deles. Aí eles falam, não nos ardia o coração quando pelas escrituras ele nos falava, mas no caminho o coração ardia, mas o olho estava fechado. Ainda tem isso. Então significa que tem gente que pode estar até no caminho contrário ao destino que Deus deu, coração ardendo, mas com visão tapada. Porque quando o coração arde, a visão é descortinada, você volta para o lugar que Deus mandou você ficar. Que eu quero dizer, tem muita gente que está no destino contrário daquilo que Deus mandou você ficar. E é por isso que você está cego, é por isso que o coração está frio, é por isso que você não sente. Então, com isso, nós conseguimos ter
um diagnóstico da igreja. E cada igreja tem um diagnóstico de Cristo. A Éfeso ele fala, eu ando no meio da igreja. A Esmirna ele diz, eu sou o primeiro e o último, que fui morto e revivi. Para Pérgamo ele diz, eu tenho uma espada afiada de 2 fios. Tiatira ele menciona, eu tenho os olhos como chama de fogo. Para Sardes ele diz, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Para Filadélfia ele fala, eu sou santo e verdadeiro. Para Laodiceia, a última igreja ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, não há outro além de mim. Nós só temos um Deus, um Senhor. Não podemos dividir com ninguém. Ídolos modernos, meus irmãos, tem tomado o coração de muitos. Ídolos modernos, celulares, Instagram, vídeos, desejo por aquilo que é supérfluo, são ídolos modernos, são Moloque e Baal. Tem cegado muitas pessoas para não ouvir Deus, para não sentir Deus, para não ouvir mais o Espírito de Deus. Meu Deus, por isso precisamos estar morto, irmão, morto, voltar a ter renúncia, voltar a dizer não, voltar a amar a Bíblia como a Bíblia é, voltar a amar a oração. Morto, para ter discernimento de espírito, para expulsar demônios, para curar enfermos, para ir aos perdidos, precisamos estar morto, senão não veremos, senão não seremos perseguidos, caluniados, dizerem mal contra nós, por causa de Cristo, não é por causa nossa não, não é pela nossa reputação não, porque não estão me perseguindo, falando mal de mim, pela sua reputação, pela sua conduta, quando falar mal de mim, de você, por causa do testemunho de Cristo, é isso que a Bíblia diz, perseguir e caluniar por causa de Cristo. Para isso tem que estar morto, e quem está morto vive para Cristo, serve a Cristo, sem demagogia, sem desculpa, sem transferir responsabilidade ao compromisso, serve a Cristo e ponto final. Desculpe dizer, vivemos uma geração mimada demais, acomodada demais. Uma igreja brasileira gorda, como diz a igreja brasileira, eu digo o todo, o macro, sem generalizar, mas uma grande parcela é uma igreja gorda, acomodada, que gosta só de se alimentar, só de receber, que quer o máximo de conforto possível. E esse ancião de dias está aqui, esse lá, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 1:9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí tu pega um pastor filho de Satanás, sabe o que ele vai falar? Que João estava lá, como a gente vai para Peró, está na praia, curtindo. Pô, João estava na ilha, tirando uma onda, tomando água de coco, comendo peixinho frito, não camarão, por favor, água de coco, suquinho, a vida, tranquilão, olha que só delícia, olha as ondas de pátio. João não estava lá para férias, João não estava lá comendo camarão, João estava lá preso, mas a palavra dele é, olha só, sou vosso irmão, companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É por isso que ele estava lá. Queremos negociar, amado, não podemos. Para isso devemos estar mortos. O contexto do texto que a gente diz de 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas devem se passar, eis que tudo se fez novo. Versículos anteriores diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu por todos? Cristo. Quem está em Cristo morre também. Aí o 15 ele vai explicar isso aí. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Para si.
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí eu te pergunto e seja sincero com você: você vive para você ou você vive para Cristo? Foi isso que o Espírito falou para mim. Ricardo, você vive para você ou você vive para mim? Você busca os meus interesses ou os seus interesses? Se eu te colocar numa ilha, você vai ficar sem murmurar? Terás paciência? Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos mais desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, já não é mais o mesmo. Como Cristo também não é mais o mesmo, você também não é. Você não pode ser mais o mesmo de 10 anos atrás. Você não pode ser. Nós não podemos retroceder a quem nós éramos. Nós devemos avançar para quem Cristo é. A Bíblia nos chama a sermos semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo. Quando João foi arrebatado no Espírito, você acredita que ele foi tipo velhinho, murcho, carcomido, derretido pelo óleo fervente? Eu não acredito que ele foi assim. Eu não acredito que ele estava assim. João, ele recebeu uma outra estrutura espiritual. É difícil de falar isso. Uma outra estrutura espiritual para entrar nesse terreno, para entrar nessas águas profundas. E isso aqui, meus irmãos, não deveria espantar-nos, porque isso é o natural do sobrenatural. Entende mais o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é o natural do sobrenatural. Portas na terra podem estar fechadas, mas pela fé e pelo sobrenatural, do natural do céu, portas se abrem. Portas se abrem. Olha o que ele diz. Voltamos para o Apocalipse capítulo 4. Então João está tendo toda essa visão. Deus revelou a Cristo, revelou a igreja, deu o diagnóstico. E agora chama João para uma realidade espiritual. Deus arranca ele da terra e o leva para o céu. Aí ele diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia. Aleluia. Uma porta aberta no céu. E eu quero passar por esse portal. Cristo abriu. E Ele quer que a gente entre por essas portas. João estava preso na terra, mas livre no espírito. O que isso pode aplicar? Situações podem nos prender de alguma maneira, nos limitar, mas no espírito a gente pode trafegar em liberdade, amados irmãos. Porque Ele abriu a porta e Ele é a porta. Ele abriu e Ele é a porta que nos leva a esses caminhos. João 10:9 diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, aleluia, que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando: eu já tenho essas ovelhas aqui, mas tem outras que eu ainda vou buscar. Tem ovelhas aqui que Cristo vai buscar. Tem ovelhas aqui que vai ouvir a voz do Senhor e vai seguir, e vai entrar por essa porta e vai achar pastagem, vai entrar nesse lugar seguro, vai entrar nesse lugar de alimentação, de tratamento, de cuidado de Deus, de zelo de Deus. Deus vai tirar os carrapichos, Deus vai tirar o pecado, Deus vai tirar essa carapaça velha e antiga que você tinha. Ele vai fazer você nascer de novo, Ele vai fazer você ser semelhante a Ele, Ele vai fazer você ser uma nova criatura no Espírito Santo. Vai. Porque Ele é o bom pastor.
Salmo 23, eu amo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia! Coisa boa é depender de Deus, ser cuidado por Deus, ser guiado por Deus, oh glória, ser corrigido por Deus. Coisa boa é ser pastoreado por Deus, aleluia. Mas tem que se colocar à disposição. Eu imagino João com quase 100 anos de idade, e talvez olhando assim falando: já não tem nada mais para mim, né? Estou bem velhinho, estou cheio de artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, todo escangalhado. Meu Deus, oh Deus, eu quero jubilar logo, me leva. Aí Deus vai dar essa experiência para ele. Entrega esse tesouro para ele, que hoje está nas nossas mãos. Mas olha a experiência que esse velho ancião de dia teve. Ou seja, irmãos, ele chama Davi com 17, mas ele também encontra pessoas com 80, 90 anos. Nunca é tarde para entrar nos caminhos do Senhor. Nunca é tarde para viver o sobrenatural com Deus. Nunca é tarde, desde que atendamos o chamado. Porque depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E olha o que diz: e a primeira voz, que como voz de trombeta, ouvia falar comigo, disse: a primeira voz. O grupo de louvor já pode separar uns 2, 3 louvores aí. Pode vir os tangedores, por favor. Eu já terminei. João, ele ouve. Olha isso. Ele ouve. A porta está aberta, mas ele escuta uma voz. Aí ele fala: a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse. Mais de 60 anos, amado. Já tinha se passado que Cristo tinha sido morto e ressuscitado. Eu não sei se você é assim. Eu sou. Eu tenho essa capacidade, graças a Deus. Eu sou muito bom de reconhecimento facial e de assimilar vozes. Por exemplo, se eu fechar o olho aqui e pedir para cada um falar aqui, salvo alguns irmãos que estão aqui hoje, eu não tenho muito conhecimento dos irmãos ainda, mas agora, se eu fechar o olho aqui, eu conheço a voz da Cris. Se eu fechar a voz aqui e o Rogério falar, eu vou conhecer a voz do Rogério. Se o Jacques falar, eu vou conhecer. Se a Eliane, eu vou conhecer. Se a Eliane falar, eu vou conhecer a voz. Isso pode passar 1 ano, 2, 10, 15, 20 anos. Eu vou assimilar a voz. Porque com quem a gente convive, deixa marcas em nós. E essas marcas são irremovíveis. E João está mais de 60 anos sem ouvir a voz do seu amigo. Aí Deus resolve encontrá-lo lá. Aí ele está ouvindo muitas vozes. A gente não está ouvindo muitas vozes por aí, amor. Mas eu quero ouvir a voz de Jesus, amor. A voz de Cristo. A voz do meu amigo. Ele, quando ouviu essa voz, ele decifra essa voz como voz de trombeta. E disse: sobe aqui, meu amigo. Sai dessa dimensão terrena e sobe aqui. É a voz de Cristo, amado. Imagina João. Irmão, quem é amigo é amigo. Você pode ficar distante 20 anos, 30 anos, 40 anos distante daquele amigo. Quando você vê, a amizade é a mesma, o amor é o mesmo, o carinho é o mesmo, o abraço é mais forte ainda. Imagina João ouvindo a voz de Cristo, amados irmãos. A emoção de falar: é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Cristo. Ele está sentado no trono, ele não perdeu o controle, ele não perdeu o governo, ele é soberano, ele é Deus, oh glória.
aqui. Sobe aqui. É Cristo, porque no capítulo 1, quando ele diz que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. E no decorrer do texto ele fala, era Cristo, como os pés dessa calada na fornalha, e ele decifra, é o mesmo Cristo. É o Cristo que quando estava passando pela Galileia, após a morte de João Batista, chama Pedro e o seu irmão, e depois chama Tiago e João. E a Bíblia diz que João, ele larga as redes imediatamente e segue a Cristo. A partir do momento que Cristo chama. E agora ele está ouvindo novamente a voz do Senhor. Será que se esse amigo te chamar, você vai negar o chamado? Será que ele falar, sobe, vem, você vai negar? Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Ele está falando, larga a terra e vem para a dimensão do céu. Larga esses ídolos e venha para a minha presença. Larga Moloque, Baal, Astarote. Larga essa vida. Larga e venha para o profundo. Venha que eu vou te revelar o sobrenatural. Aleluia. 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 Enquanto esses ídolos não forem removidos, você não vai ver Deus. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então esses ídolos têm que ser removidos, têm que cair por terra. Mas para isso você tem que aceitar o chamado do Senhor. Sobe para cá, João. Ele está arrebatado em espírito, Deus está chamando, vem. Para tu ver a liberdade que Deus nos dá, mano. Mesmo no mundo espiritual, Deus, ele faz o pedido e sugestiona, vem. Como quem diz, eu não quero ir, Senhor. Mas João vai, sobe para cá, mano. Sobe. Sobe. Que eu vou te revelar. E disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ele mostrou as coisas que depois das cartas das igrejas hão de acontecer. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante de nossos olhos. Nunca houve tanto escândalo, nunca houve tanto falso profeta, calamidades climáticas em todo o globo terrestre ocorrendo, Deus dando sinal em toda a terra, queimando a terra com fogo. Eu falei na outra mensagem acerca do aquecimento global, que isso ia se intensificar. Os Estados Unidos está aí, baixo as chamas. Pessoas querendo fugir do Brasil, indo para lá. Deus queima lá, mas não adianta fugir. A Bíblia diz que os ricos e poderosos estão fazendo esconderijos na fenda da rocha. Mas não adianta se esconder do cordeiro. Se fazer esconderijo na rocha, ele quebra a rocha. Se morar na montanha, ele destrói a montanha. Se morar na mata, ele queima a mata. Ele é Deus! Glória! Para onde me fugirei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua presença? Não há. Não tem como. O chamado dele é o chamado a se render, a se entregar, a entrar em águas profundas. E eu vou terminar lendo o restante de Apocalipse 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono, 24 tronos. E havia sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, santidade. E tinham sobre as cabeças coroas de ouro. E o trono
E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes de diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, algo glorioso, fino. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e o terceiro animal, o rosto era como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, oh glória, oh aleluia, coisa boa é adorar a Deus voluntariamente. É só a contemplação que traz adoração. Quando estavam olhando todo aquele ambiente espiritual, glorioso, não tinha como se conter. Era só glória, Fernando. E um dava um glória aqui, o outro um glória lá, um outro dizendo: digno és, Senhor. Oh Deus, a ti seja a honra. Ah, Senhor, a ti seja o louvor. Aqui é um ambiente de adoração. Aleluia. Davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Se for para resumir, essa mensagem é: deseje viver uma vida nova com Deus. Deixe para trás esses pecados, esses ídolos, esses nichos. Deixe e aceite o chamado de Deus. Sobe para cá, meu amigo. Vem. João falou: eu vou, eu quero. E ele foi, amado. Eu quero andar em águas profundas nesse ano de 2025, amado. Eu desejo muito que você também queira isso. Ver esse ambiente espiritual. Quando, amados irmãos, um cego vê, para a gente aqui, é milagre. Para Deus é natural, porque no céu não tem céu. Quando um surdo ouve, para a gente aqui, é milagre. No céu é natural, porque no céu não tem surdo. Quando a gente vê aqui Deus arrancar uma enfermidade, para a gente aqui é milagre sobrenatural. Mas para Deus não é milagre sobrenatural, porque no céu não tem enfermidade. Então, quando essas coisas sobrenaturais acontecem, é porque o reino de Deus está vindo. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, amados irmãos. A Bíblia diz para a gente orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Por isso que essas coisas acontecem. Quando essas coisas acontecem, não é para a gente fica feliz, alegre, mas isso tem que ser natural. O sobrenatural tem que ser natural. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, essa palavra. Fique de pé comigo se você pode.